Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo o professor Diego Cortes. Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo de grandezas diretas e inversamente proporcionais. Em especial, nessa aula de hoje nós iremos tratar das regras de três, simples e compostas, conforme nós vamos estar vendo, né? Tanto as regras de três simples diretas, quanto as regras de três simples inversas e também a regra de três compostas, que envolve todas essas grandezas inversas e diretas aí. E antes de darmos início à nossa aula de hoje, gostaria de fazer um convite a você. Se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like, acione as notificações para que você não perca as aulas aqui do canal. E se você gostar, ajude a compartilhar as aulas para que o canal possa vir a crescer e ajudar muito mais pessoas que a gente já está conseguindo estar ajudando. Então vamos aí para a vinheta do nosso programa e logo após retornaremos para a nossa aula de hoje. Então segue aí comigo. Já de volta na nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando na tela, né, os temas que nós iremos tratar. Esta é a aula número 2, né, visto que eu já gravei uma aula sobre esse tema aqui no canal, vou deixar aqui na tela final. E nesta aula de hoje nós vamos estar falando em especial, tá, das regras de três simples, direta e também a inversa. Falarei também das regras de três compostas e nós resolveremos alguns problemas aqui ilustrativo sobre este assunto. Então, acompanhe comigo. Regra de três simples, direta e inversa. As regras de três simples são proporções formadas por apenas duas grandezas, pessoal. Presta atenção. Uma regra de três vai ser simples quando a gente tiver apenas duas grandezas envolvendo. Se essas grandezas forem diretamente proporcional, conforme a aula que eu vou deixar aí na tela final para vocês, então a gente vai dizer que a regra de três é simples e direta. Caso as grandezas envolvidas sejam inversas, nós vamos denominar a regra de três por regra de três simples inversa, conforme nós veremos nos exemplos, tá? Então vamos lá para o exemplo. Regra de três simples direta. Um exemplo, pessoal, de regra de três simples direta é esse que eu trouxe para vocês aqui. Nós vamos resolver juntos este problema. Então, vamos lá. Um motorista percorreu a uma velocidade média fixa uma distância de 124 km em 2 horas. Né? Então, ele percorreu a distância de 124 km em 2 horas, no tempo de 2 horas. A pergunta é, qual a distância que esse mesmo motorista percorrerá em 2 horas e meia, considerando que ele desenvolveu a mesma velocidade que tinha falado aqui, né? Então, a ideia é o seguinte. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, a gente tem as grandezas distância, está aqui, ó, grandezas distância, e a gente tem a grandeza tempo, que é dada em horas, né? Então, eu gosto de fazer da seguinte maneira aqui, mas isso é uma sugestão, vocês podem escolher a forma que vocês fazem. Eu gosto de escrever assim, ó, eu escrevo aqui distância, tá? Essa é a minha sugestão aqui para vocês, distância, e aqui eu escrevo tempo, né? Quem são as grandezas? São essas aqui, são as grandezas, tá? Distância e tempo. O que o problema falou? O problema falou, né, que ele percorreu a distância de 124 km em 2 horas, ou seja, no tempo aqui de 2 horas. E ele quer saber quanto que este motorista percorrerá, que eu vou chamar de X, né, se ele andar 2 horas e meia, tá? Ou seja, em 2 horas e meia, quanto que este motorista percorrerá aí, se ele andar aí na mesma velocidade. A gente está considerando a mesma velocidade aqui. O que nós vamos avaliar aqui, pessoal? Primeira coisa, nós vamos avaliar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, olha aqui como que é simples, olha só. Se eu tiver a distância, olha só, se eu percorro 124 km em 2 horas,
Se eu aumentar o tempo, ou seja, se eu quiser ficar mais tempo dirigindo, ou seja, dirigir 2 horas e meia em vez de 2 horas, eu vou percorrer mais ou menos? É óbvio aqui, pessoal, que eu vou percorrer mais, ou seja, aqui, ó, se eu aumentar, eu sei que a setinha está para baixo, mas isso aqui tanto faz, ó. O que eu fiz aqui? Eu aumentei, né, do 2 para o 2,5, ou seja, de 2 horas para 2,5. Eu vou também aumentar, né, aqui a distância, ou seja, aumenta. Aí, se você assistiu a aula passada, quando uma grandeza aumenta, é óbvio, na mesma proporção, tá? Então, a gente tem que pensar aqui. Eu dei uma distância 2 horas, se eu dobrar o tempo, essa distância eu vou percorrer o dobro dessa distância. Se eu pegar a metade do tempo, vai ser a metade. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se essas grandezas são diretamente proporcionais, então eu coloco as setas sempre para o mesmo lado, tá? Mesmo sentido. No caso aqui, as setas estão para baixo, né? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas, pessoal, escrever esses valores aqui, ó, da seguinte maneira. Eu vou escrever em forma de razão. 124 sobre x e 2 sobre 2,5, né? Como essas grandezas são diretamente proporcionais, então eu posso usar aqui a proporção. O que é usar a proporção? Eu posso multiplicar cruzado aqui, ó. Eu posso multiplicar cruzado e fazer essa conta. Multiplicando cruzado, ó, 2 vezes x dá 2x, tá? Regra de 3 é isso. Por que regra de 3, pessoal? Porque tem 3 valores que eu conheço e um que eu não conheço, tá? Então, tenho 2 vezes x dá 2x e aqui eu tenho 2,5 vezes 124. Então, eu tenho 2,5 vezes 124. Fazendo essa conta, 2,5 vezes 124, a gente tem 310. E resolvendo aqui essa equação, x vai ser 310 dividido por 2. E a gente sabe que 310 dividido por 2 é igual a 155 aí, no caso, quilômetros, né? Ou seja, este motorista percorreria aí, né, em 2 horas e meia, o equivalente a 155 quilômetros, tá? Pessoal, é dessa forma que a gente pensa nas regras de 3 diretas e simples, né? Regra de 3 simples e direta. A gente organiza as grandezas aqui, conforme eu coloquei de azul, né? E vou verificar se aumenta ou aumenta. Se aumenta ou diminui, a grandeza vai ser direta. Então, eu vou fazer dessa maneira que eu coloquei para vocês, né? Observe que eu escrevi a fração da mesma forma que está as setinhas ali, ó, de cima para baixo, tá? Se a grandeza for inversa, isso vai mudar, conforme eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só. Regra de 3 simples inversa. Agora, pessoal, vai mudar um pouquinho, porque vocês têm que prestar atenção que as grandezas aqui que nós vamos falar, elas são inversamente proporcionais. Então, acompanha comigo aí na leitura para que a gente entenda melhor. Olha só. Em uma construtora, 12 de seus operários constroem um muro em 20 horas. Em quantas horas apenas 8 desses operários concluiriam este mesmo serviço, tá? Então, vamos destacar quem são as grandezas. Olha só, as grandezas aqui são o número de operários, que está aqui, ó, número de operários, tá? E o tempo para executar o trabalho, né? Então, a gente tem duas grandezas. Eu vou escrever as duas grandezas aqui de vermelho. Então, a gente tem a quantidade ou o número de operários, e a gente tem o tempo para execução da obra. Então, olha só, com 12 operários, né, a obra aí, que é o muro, né, é realizada em um tempo de 20 horas aí, tá? Agora, e se eu tiver apenas 8 operários? Se eu tiver 8 operários, eu quero descobrir em quanto tempo que eu vou conseguir realizar esta obra aí. Observe o seguinte, gente. Nós vamos ter que avaliar agora se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Olha só.
Se 12 operários constroem um muro em 20 horas, se eu diminuir essa quantidade de operários, eu vou colocar assim, ó, setinha para baixo, e essa setinha para baixo eu estou falando que está diminuindo, tá? Diminui. Estou comparando que está diminuindo. Aí vamos pensar, se eu diminuir a quantidade de operários, o que vai acontecer com o tempo? Eu não vou conseguir fazer esse mesmo muro nas 20 horas. Eu vou gastar mais tempo aí para fazer essa obra. Ou seja, se eu diminuir a quantidade aqui, eu vou ter que aumentar o tempo, né? Como eu coloquei a setinha para baixo aqui, né? Então eu vou colocar a setinha para cima aqui para dizer que está aumentando ou para dizer que está aí inversa, né? Então, observe o seguinte. Se eu tinha 12 operários, eu executo a obra em 20 horas. Se eu tenho menos operário, eu vou aumentar esse tempo. Observe que as setinhas ficaram inversas, ficaram trocadas aí no sentido contrário, né? Então, o que significa isso? Significa que esta regra de 3 é uma regra de 3 inversa, porque conforme uma aumenta, uma grandeza aumenta, a outra diminui e vice-versa aí, tá? Então, como que a gente faz o cálculo? Para fazer o cálculo, pessoal, é muito simples, tá? A gente sempre vai seguir o sentido da setinha. Observe aqui, ó. Como a setinha aqui está para baixo, então eu vou escrever 12 sobre 8. No entanto, a setinha aqui está para cima. Como a setinha está para cima, o que eu vou fazer? Eu vou ter que inverter esses valores. Então, eu vou escrever assim, x sobre 8. Observa que tem que inverter aqui neste caso, tá? Como que eu faço agora? Agora é só multiplicar cruzado, conforme nós tínhamos feito, tá? Porque isso é uma proporção. Quando a gente tem uma proporção, a gente pode multiplicar cruzado. 8 vezes x, a gente sabe que é 8x, então eu vou escrever aqui 8x. E 12 vezes 20, a gente sabe que é 240, né? 12 vezes 20, 240. Fazendo essa conta, ó, x vai ser 240 dividido por 8. E a gente chega aqui que 240 dividido por 8 é igual a 30. Ou seja, 30 horas serão necessárias aí para que esses 8 operários construam o mesmo muro aí que os 12 operários anteriores aí construiriam, né? Ou seja, com 12 operários eu gastaria 20 horas, mas com apenas 8 eu gastarei 30 horas. Ou seja, grandezas são inversamente proporcionais aí. Vamos agora para o último tema da aula de hoje, né? Que são as regras de 3 compostas, tá? Regras de 3 compostas, pessoal, são proporções formadas por 3 ou mais grandezas diretamente inversamente proporcional. Presta atenção. Quando a gente tinha apenas 2 grandezas, a gente tinha uma regra de 3 simples, né? Quando a gente tinha apenas 2 grandezas, a regra de 3 era simples. Quando a gente tem 3 ou mais grandezas, a gente vai falar que a regra de 3 são compostas, tá? E quando a gente está trabalhando com regra de 3 compostas, essas grandezas podem ser tanto diretas quanto inversas. Então a gente tem que saber aí classificar aí certinho as grandezas para que a gente não tenha problema, tá? Então vamos lá para o cálculo, né? Que este é um pouco mais complexo e vocês têm que prestar atenção nos detalhes que eu vou falar para vocês. Então vamos lá, fazendo a leitura do problema. Durante as eleições municipais de 2020, um vereador de uma pequena cidade contratou uma gráfica para confeccionar 6.000 santinhos, né, que são um tipo de panfleto político eleitoral. Sabendo que uma única máquina impressora realiza 300 impressões a cada 15 minutos, em quantos minutos 3 dessas máquinas realizarão a confecção da encomenda solicitada? Então, pessoal, nós temos que ver aqui quem são as grandezas primeiro, tá? Quem são as grandezas envolvidas. Olha só, se vocês prestarem atenção, a gente tem 3 grandezas aqui. Quais são as grandezas? Primeira grandeza aqui que eu vou listar para vocês: o número ou quantidade de máquinas, tá? Essa é uma grandeza, quantidade de máquinas. Observe o seguinte:
a gente tinha uma única máquina e depois a gente está perguntando sobre 3 máquinas, né? 3 dessas máquinas farão o trabalho em quanto tempo, né? Então a gente tem máquinas. Uma outra grandeza que a gente tem é o número de impressões, tá? Que é o número de impressões, eu vou escrever assim só como impressões, tá? Impressões. E por fim, a gente tem o tempo, né? Tempo com que essas impressões são realizadas, tá? Então, essas são as 3 grandezas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar os valores aqui, organizar debaixo dessas 3 grandezas. Então, organizando, eu vou colocar de preto, tá? Para que fique um pouco mais organizado aqui. Observe o que a gente vai fazer, ó. Sabendo que uma única máquina, impressora realiza 300 impressões, presta atenção. Uma única máquina, realiza 300 impressões em 15 minutos. O tempo aqui nós vamos considerar o tempo em minutos, tá? Aí, tá perguntando em quantos minutos, então, quantos minutos eu vou chamar de X, 3 dessas máquinas realizam esta confecção. Confecção de quanto? A confecção encomendada, que é de 6.000 panfletos, ou de 6.000 santinhos aí. Então, a gente tem esta organização aí, né? Uma máquina, 300 impressões em 15 minutos, 3 máquinas, 6.000 impressões em quantos minutos? É isso que a gente quer resolver. Aí, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, vocês têm que prestar atenção agora, porque é muito mais complexo aqui, vocês têm que entender. Olha só, a gente sempre vai comparar com a grandeza que está incógnita, ou seja, com o valor que a gente quer determinar. A gente sempre vai comparar aqui essas 2 grandezas aqui com a grandeza tempo aqui. Por quê? Porque é aqui que está o x que eu quero determinar, tá? Então, o que normalmente a gente faz? Normalmente a gente faz o seguinte, a gente esquece de uma grandeza, tá? Então a gente vem aqui normalmente aqui, esquece dessa grandeza aqui, ó. Vamos esquecer dessa, tá? E a gente vai olhar apenas para essas 2 aqui. A gente vai olhar apenas para essas 2 aqui, que são impressões e tempo, tá? Observe o seguinte, se eu faço 300 impressões em 15 minutos, para fazer 6.000 impressões, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Você vai ter que fazer essa pergunta, né? Então, olha só, se eu aumento a quantidade de impressões, eu vou aumentar o tempo para imprimir? Sim, né? Então, quer dizer que essas 2 grandezas, elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu aumento uma, a outra também aumenta, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se eu passei de 300 para 600 e aumentou, então aqui também o tempo vai aumentar. Como as grandezas são diretas, eu vou fazer a seta para o mesmo sentido, tá? Grandezas diretas, seta para o mesmo lado, tá? Então, impressões e tempo, a gente pode escrever assim, ó, impressões e tempo, I de impressões e T de tempo, tá? I de impressões e T de tempo, são diretas, tá? A gente pode escrever assim, são diretas. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pensar, tá? Eu vou apagar ali esse quadro que eu fiz, e nós vamos pensar agora somente em máquinas e tempo. Nós vamos esquecer agora das impressões. Então, esquece das impressões por enquanto, tá? Olha só, se uma máquina faz uma quantidade de impressões em 15 minutos, pensa na quantidade fixa de impressões, tá? Uma máquina faz uma quantidade fixa de impressões em 15 minutos. Se eu tiver 3 máquinas, eu posso colocar, né, essas 3 máquinas para funcionar e eu vou gastar menos tempo para fazer essas impressões, né? Imagina o número fixo de impressões. Eu tenho 1.000 impressões para fazer. Se uma máquina faz em 15 minutos, se eu colocar 3 máquinas, eu consigo fazer em menos tempo, tá? Então, o que eu vou fazer? O que eu tenho aqui? Eu tenho grandezas que são inversas aqui. Ou seja, as máquinas são inversas do tempo. São inversas, tá? Como são inversas, eu tenho que fazer a setinha contrária da setinha de tempo, tá? Eu sempre estou comparando com o tempo. Então, eu vou colocar a setinha contrária, ou seja, a setinha tem que ser para cima. Por quê? Porque se eu aumento a quantidade de máquinas, eu vou diminuir o tempo.
Se aumenta, diminui, setinhas por sentido contrário, porque as grandezas são inversas. O que eu faço aqui agora? Agora, pessoal, basta a gente fazer aqui a organização e fazer o cálculo. Aí eu vou explicar para vocês como que faz o cálculo. Olha só. Como a gente sempre comparou com o tempo, então a gente vai escrever ela primeiro. Setinha, como a setinha está para baixo, a gente vai escrever assim, ó, 15 sobre x, porque a setinha está para baixo, então não faço nada. E o que a gente vai fazer agora? Como eu comparei com o tempo, eu vou colocar igual aqui a todas as outras grandezas. Observe o seguinte, agora falta a grandeza máquina. A grandeza máquina, a setinha está para cima, então eu vou inverter essas grandezas aqui, eu vou inverter. Então eu vou colocar assim, 3 sobre 1, tá? Observe que eu inverti aqui. Como estava 1 sobre 3, eu coloquei 3 sobre 1, porque a setinha está para cima. Já aqui nas impressões, a setinha está para baixo. Então o que eu vou fazer? Presta atenção aqui. Você vai colocar aqui, ó, vezes este número que está aqui seguindo a setinha, tá? Observe o que eu fiz aqui, gente. Eu separo a grandeza tempo, que foi a grandeza que tinha o x, separo antes da igualdade. Todas as outras grandezas eu vou multiplicá-las aqui. Se eu tivesse mais grandezas, eu iria multiplicar aqui, sempre seguindo as setinhas, tá? Como a setinha aqui estava para cima, então eu coloquei aqui invertido essa grandeza máquina. Como as impressões aqui estavam a setinha para baixo, eu escrevi normal. O que eu vou fazer aqui agora? Agora é só fazer esta conta aqui. Aí eu vou concluir o problema. Observa como que é fácil fazer essa conta. Ó. Esses zeros aqui, eu posso simplificar esses zeros. Eu vou cortar este zero com este, esse zero com este, tá? E vou fazer a conta aqui. Eu vou simplificar um pouco aqui. Ó. 15 sobre x eu vou escrever de novo. 15 sobre x. 3 vezes 3 a gente sabe que dá 9. E 1 vezes 60 a gente sabe que é 60. Né? Agora eu vou multiplicar cruzado aqui. Multiplicando cruzado, vamos ver o que vai dar. Ó. 9 vezes x. Então, eu vou multiplicando cruzado. Tá? Então, eu vou ter 9 vezes x, dá 9x. E 15 vezes 60, né? 6 vezes 15 dá 900. 6 vezes 15 dá 90, né? Basta acrescentar um zero, então vai dar 900 aí, beleza? Fazendo essa conta aqui, então, x vai ser igual a 900 dividido por 9 aí. Fazendo essa conta, eu chego que a quantidade aí de tempo necessário para imprimir esses 6.000 centinhos com as 3 máquinas será de 900 por 9, ou seja, igual a 100 minutos aí, né? Se eu quisesse em horas, basta a gente transformar, daria 1 hora e 40 minutos aí para fazer esta impressão aí de 6.000 santinhos com essas 3 máquinas aí. Beleza, pessoal? Praticamente é isso, beleza? Então, entenda o seguinte, grandezas diretas e inversas, vocês vão ter que colocar setinhas. Colocou as setinhas, vocês vão ter que seguir essas setinhas aqui. Na hora de montar a proporção. Sempre quem tem o x vai vir antes da igualdade, conforme apareceu aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas aqui com respeito a esse conteúdo, pessoal, mandem aí na seção de comentários, né? Problemas aí talvez que vocês estão resolvendo, que eu ajudo vocês a pensar no problema e gravo aulas para ajudar vocês aí com respeito aos problemas aí que vocês tiverem porventura dificuldade. E eu agradeço muitíssimo aí a todos vocês que ficaram comigo até agora. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula. Um grande abraço. Até mais.